A inelegibilidade de Jair Bolsonaro até 2030 transformou a política brasileira de maneiras profundas e imprevisíveis. Enquanto seu nome não pode aparecer nas urnas, a sombra de sua influência permanece. Entre seus seguidores, o ex-presidente é visto como um símbolo de resistência contra o que chamam de uma perseguição política, e isso mantém sua base engajada, apesar das limitações legais. Eventos públicos, redes sociais e manifestações continuam a ser mobilizados em torno de sua figura, o que demonstra que, embora inelegível, Bolsonaro exerce um poder indireto que nenhum outro político da direita brasileira conseguiu consolidar. A presença constante de seu nome no debate público obriga candidatos e partidos a se posicionarem em relação ao seu legado, seja para se distanciarem ou para se aproximarem estrategicamente, buscando capturar parte de seu eleitorado fiel. O vazio eleitoral causado pela inelegibilidade é evidente. Sem Bolsonaro, a direita enfrenta o desafio de se reinventar e encontrar lideranças capazes de unir o eleitorado conservador. Nomes como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e outros governadores aliados surgem como opções viáveis, mas nenhum deles possui a mesma capacidade de mobilização nacional que Bolsonaro construiu em sua trajetória. Essa ausência de um líder centralizado gera uma disputa interna, muitas vezes silenciosa, mas intensa, à medida que diferentes facções tentam ocupar o espaço que ele deixou. O resultado é uma direita fragmentada, que ainda busca sua identidade sem depender exclusivamente de um personagem polarizador. Do ponto de vista estratégico, a inelegibilidade força a direita a planejar alianças e candidaturas de maneira mais cuidadosa. É preciso pensar em nomes que não apenas mantenham a base bolsonarista unida, mas que também ampliem a capacidade de atração de novos eleitores. Essa equação é complexa. Qualquer candidato precisa lidar com a imagem de Bolsonaro, seja adotando parte de sua retórica, seja se distanciando para conquistar eleitores mais moderados. Cada escolha política tem impactos diretos nas chances eleitorais, e a análise do eleitorado se torna essencial para não cometer erros estratégicos que possam custar a vitória. Além disso, o cenário legal e judicial em torno de Bolsonaro influencia diretamente o comportamento político. As denúncias no STF, que envolvem acusações graves de tentativa de golpe de Estado e associação criminosa, criam um ambiente de tensão constante. Seus adversários usam esses processos como argumento de que a política precisa se afastar de práticas ilegais, enquanto aliados reforçam a narrativa de perseguição e martírio político. Essa polarização mantém Bolsonaro relevante, mesmo inelegível, e faz com que a discussão sobre a política brasileira seja dominada pela sua figura, mesmo que ele não possa concorrer. O horizonte eleitoral de 2026 se apresenta como uma espécie de teste para a direita brasileira. Sem Bolsonaro na disputa, será possível medir a força real de outros candidatos e alianças. A eleição servirá para identificar quais lideranças conseguem consolidar apoio nacional e quais fragmentações persistem, expondo a dificuldade de unir diferentes correntes do conservadorismo. A estratégia passa por equilibrar o legado de Bolsonaro, que atrai a base fiel, com a necessidade de apresentar propostas mais amplas e moderadas, capazes de conquistar eleitores indecisos e aumentar a competitividade eleitoral. O resultado dessas movimentações terá repercussões para a política brasileira muito além de 2026. Enquanto isso, Bolsonaro mantém um papel de liderança indireta, influenciando alianças e candidaturas, mesmo sem aparecer nas urnas. Sua presença simbólica nas campanhas e debates políticos cria um ambiente em que nenhum candidato à direita pode ignorar sua influência. A lealdade de seus seguidores é um fator decisivo, e qualquer tentativa de minar essa base pode gerar reação negativa, afetando resultados eleitorais e alterando alianças estratégicas. Essa influência indireta é um elemento novo no cenário brasileiro, porque pela primeira vez um líder de peso nacional não concorre, mas continua determinando rumos políticos. A inelegibilidade também traz reflexos internacionais. Líderes e governos estrangeiros observam como a democracia brasileira lida com questões complexas de direito eleitoral e responsabilidade política. A decisão do TSE, o andamento de processos no STF e a manutenção do respeito às instituições são elementos avaliados por outros países, influenciando a imagem do Brasil no exterior. Ao mesmo tempo, a percepção interna é moldada por uma narrativa de resistência e perseguição, reforçada pelos aliados de Bolsonaro, que argumentam que a inelegibilidade é uma estratégia para enfraquecer uma liderança popular e legítima. Em suma, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro não é apenas um evento jurídico, mas um fenômeno político com impactos profundos. Ela fragmentou a direita, forçou o surgimento de novas lideranças, manteve o ex-presidente como figura central mesmo fora das urnas e criou um cenário de tensão e incerteza que deve permear toda a década. A preparação para 2026 será um termômetro para medir a capacidade da direita de se reorganizar sem ele,
enquanto o horizonte de 2030 mantém aberta a possibilidade de seu retorno, o que acrescenta um elemento dramático à narrativa política. Bolsonaro segue como protagonista indireto, moldando estratégias, alianças e debates, e a política brasileira terá de se adaptar a essa nova realidade, em que a ausência física nas urnas não significa ausência de poder. O Brasil, nesse contexto, enfrenta um paradoxo. A figura mais influente da direita está proibida de concorrer, mas não de influenciar. Essa dinâmica cria uma tensão constante entre instituições, políticos e eleitores, que precisarão lidar com a consequência de decisões históricas e com a expectativa de um possível retorno futuro. Até 2030, cada movimento político, cada eleição intermediária e cada decisão estratégica será analisada à luz da presença indireta de Bolsonaro, demonstrando que, na política brasileira, inelegibilidade não significa irrelevância. A política nacional, portanto, caminha sob a sombra de uma liderança ausente das urnas, mas presente de maneira decisiva na construção dos rumos do país.